Boa noite. Mais uma vez nós estamos juntos aqui nessa nossa sala de conversa, nesse momento especial em que nós temos convidado você sempre para fazer parte desse momento. Muito obrigado para você que tem participado conosco, tem estudado, para você que tem interagido. Então nós agradecemos, cada momento que você curte, cada momento que você coloque aí amei, isso faz uma diferença para a gente. Inclusive também é importante que vocês estejam colocando aí os nossos comentários. Se algo ficou assim meio confuso, por favor nos ajude também. Isso faz parte, é importante. Suas críticas e também todos os detalhes que envolvem esse momento para nós, é importante. A sua interação nessa hora faz a diferença para nós, nessa roda de conversa, nessa sala especial que nós estamos tendo, todas as segundas-feiras, para falarmos um pouco sobre este tema, Apocalipse, fim do mundo, E como um diálogo muito importante para esse tempo. Como é bom nós termos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Se você está entrando hoje pela primeira vez, nós já agradecemos também a sua participação. E precisamos muito que você esteja se inscrevendo. Então, se inscreva para você ter a oportunidade de receber o nosso material, quer por e-mail, ou também você pode receber em PDF através do WhatsApp. Você pode ver que bem no nosso site aí tem o número do nosso WhatsApp, em que você pode estar mandando uma mensagem. Preciso do material da Escola Bíblica Discipuladora, da EBD. Então, você vai estar recebendo as lições 1, 2 e agora a lição 3 que nós estaremos estudando hoje. Mas nós temos alegria de sabermos que temos muitas pessoas participando conosco, como alunos, como participante aí, e integrando esse momento histórico da nossa Escola Bíblica Discipuladora, que tem acontecido então às segundas-feiras. Olha, nós agradecemos a você por estar conosco. E hoje nós temos mais uma vez, quem estudou na semana passada, quem participou da semana passada, conheceu Júlia e Rebeca, fazendo parte desse momento, e elas então vão dar conta agora ainda de mais o capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse, que é muito especial para nós. Eu quero que você pegue sua Bíblia, que você abra sua Bíblia, ou que você acesse sua Bíblia, mas que você não deixe neste momento de estar lendo e estudando a palavra de Deus. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, nunca li o Apocalipse porque eu não entendo nada, aquelas imagens todas que aparecem ali me causam muito medo. Nada disso, nós temos falado que o livro do Apocalipse é o livro da esperança, é o livro das grandes expectativas que a igreja tem, tratando com detalhes acerca de questões espirituais e que envolve a história da igreja nessa orientação do Espírito de Deus e da pessoa de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse em todo o tempo sinaliza a vitória da igreja através daquele que é vitorioso em todo o tempo. Pois bem, então nesta noite nós temos a alegria de recebermos aí, esta é a Júlia e esta é a Rebeca, Eles são membros da nossa igreja, estão conosco aí participando desse momento muito especial, e eu quero já aproveitar para não perdermos tempo, convidar você a ficar assim, ligado em cada momento, em cada pontuação que elas estarão trazendo para vocês. Elas se prepararam para este momento, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar então a partir do capítulo 12, em que vai tratar a respeito da mulher e do dragão. Quem começa? Eu vou começar hoje. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Hoje a gente começa na quarta sessão de Apocalipse. Na semana passada, para quem teve a oportunidade de assistir, se não, volta lá na aula 2. A gente falou sobre os 7 selos,
e as 7 trombetas, e a gente foi até o capítulo 11. E até o capítulo 11, em Apocalipse, a gente vê o foco de João na igreja perseguida e na perseguição da igreja e nos juízos de Deus se cumprindo na terra e o chamamento de Deus ao arrependimento. Agora, a partir do capítulo 14, do capítulo 12, a gente vai dar, o João vai dar um foco no quarteto do mal, que seria o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esse quarteto ele vai perseguir a igreja, mas ele vai ser derrotado por Jesus Cristo. Então, vamos lá começar no capítulo 12. O capítulo 12 vai nos revelar 3 cenas. São 3 cenas de luta. A primeira cena seria a luta do diabo com Deus e com Jesus, o diabo com Miguel e do diabo com a igreja, com a mulher. E em todas elas o diabo vai sair derrotado. Vamos começar lendo os versículos de 1 a 6. Que diz: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então a gente vê, o primeiro sinal que a gente vê aqui é a mulher. E essa mulher está representando a igreja. E ela tem algumas características. A primeira característica é que ela está vestida do sol. Isso mostra a igreja glorificada, exaltada, né, refletindo a beleza de Deus. A segunda característica é que ela tem a lua sob os seus pés. Isso mostra domínio, não um domínio físico, mas um domínio espiritual. Deus deu autoridade e poder à igreja para que ela fizesse grandes coisas no mundo. A terceira característica é que ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. A coroa mostra que a igreja é vencedora, ela já venceu com Cristo, né? Lá em Romanos 8, a gente vê que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As 12 estrelas, elas vão simbolizar, a gente já falou bastante sobre esse número 12, né, que ele simboliza o total de todos os santos, né, o 12 das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, então é a totalidade dos santos. E aí a gente vê o sinal do dragão, né? O dragão vai aparecer, ele representa o diabo e ele também tem algumas características. Primeiro, o dragão tem 7 cabeças. Essas cabeças eles representam que o diabo ele tem poder universal, ou seja, ele tem influência em todas as nações da terra. A gente também vê que ele tem 10 chifres, e esses 10 chifres representam um poder destruidor. Mostra que a gente não pode subestimar o diabo. Ele não tem o poder que Deus tem. Nós sabemos que o que há em nós é mais poderoso e é maior do que o que está no mundo. Então, não precisamos ter medo do diabo, mas também não podemos subestimá-lo. Não podemos dar brechas e espaço para que ele ataque a nossa família, a nossa igreja, né? Então, essas 7 cabeças tinham 7 coroas. Isso mostra que o diabo é o príncipe desse mundo e ele controla o mundo. No momento da criação, Deus, quando criou o homem, ele dá controle da criação da terra ao homem. Mas quando o homem cai em pecado, o diabo ele toma esse poder e ele toma esse controle. Então, hoje, quem controla o mundo é o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Até porque Jesus disse, né, que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, isso.
E a gente vê também que, que o diabo ele é sedutor. Diz que ele derrubou, né, com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Isso mostra o poder de convencimento dele, em que, quando ele caiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos para formar o seu exército de demônios. E isso é registrado no Antigo Testamento. Isso. Né? E esse momento da queda também vai ser, a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí a gente vê que a mulher estava com dores de parto, né? A gente vê que foi um parto sofrido, ela gritava de dor. Isso aqui, essa cena, ela representa a atuação do diabo na história para evitar que Jesus viesse à Terra e para evitar que Jesus cumprisse a missão dele, né? A gente vê desde lá do Éden, quando o pecado entra no mundo, Deus promete que a descendência, né, da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente com os seus pés. E ali já é Deus prometendo Jesus para o mundo. E a partir desse momento, o diabo ele tenta, de todas as formas possíveis, evitar que isso aconteça. Desde Caim e Abel, a toda a perseguição que o povo de Israel sofreu. E a gente vê quando Maria estava prestes a dar à luz e ela não encontrava um local, né? Quando Jesus nasce e Herodes manda matar todos os meninos pequenos, né? E Maria e José precisam fugir com Jesus. Até quando Jesus começa o seu ministério na terra, a gente vê que ele é tentado pelo diabo. Essa última tentativa do diabo de impedir que Jesus cumprisse a missão dele. Mas a gente vê também, ao mesmo tempo, que Deus tem o controle da história e Deus arrumou o caminho que trouxe Jesus até nós. Jesus nasceu e Jesus cumpriu a missão dele. Ele morreu na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o diabo. Então, essa é a primeira cena, a primeira derrota que a gente vê que Satanás sofre. E a principal, né? Tanto que no versículo 5 diz que deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso, exatamente. O filho da mulher era o Jesus, o Messias prometido, aquele que venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. E hoje ele ressuscitou e hoje está no seu trono ao lado do Pai. E aí, a partir desse momento, o diabo passa a perseguir a mulher, que é a igreja. Então, ele passa a perseguir a igreja. E a mulher foge para o deserto. Esse deserto não é um local, né, físico, geográfico. Simboliza, né, representa momentos difíceis que a igreja irá passar. Né? E aqui quando fala, aqui fala que Deus vai sustentar a sua igreja durante o deserto, nos momentos que ela passar no deserto. E a partir daqui do versículo 7, a gente vai ver a luta, a segunda derrota de Satanás, que é uma batalha espiritual, que o diabo vai enfrentar Miguel e os seus anjos, e esse é o momento em que o diabo vai ser expulso do céu. A gente sabe que Apocalipse ele não mostra os fatos em ordem cronológica, né? Então a expulsão de Satanás do céu não ocorreu depois da ressurreição de Cristo, né? Ocorreu bem antes, mas simboliza essa segunda derrota enfrentada por Satanás. E a partir do versículo 11, a gente vê que João volta a falar da mulher no deserto, né? E ele vai falar da terceira derrota que Satanás enfrenta, que é a derrota para a igreja. E ele vai dizer, João vai dizer que a igreja ela derrota Satanás de duas formas. A primeira é através do sangue do Cordeiro, né? Nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e por causa disso somos mais que vencedores. E através do testemunho da igreja. Então, toda vez que a igreja prega, testemunha de Deus, anuncia o evangelho e uma alma é salva, é uma forma de vencermos o diabo. O diabo está sendo derrotado mais uma vez. E a Bíblia também vai nos dizer
que o diabo ele sabe que ele tem pouco tempo, e é por isso que ele é tão agressivo. O objetivo de Satanás é levar o máximo de almas que ele puder com ele para o inferno, né? E ele sabe que o tempo dele é limitado, e por isso que a ação dele, né, ele tenta ser o mais eficaz possível. E no versículo 14, a gente vai ver, né, do capítulo 12, uma referência a Isaías 40, 31, que é um texto conhecido da igreja, né? Aqui diz que a mulher, né, a igreja receberia asas como águia. E aí é referência àquele versículo que diz que os que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é uma mensagem de esperança para a igreja, de que lá no deserto Deus estará renovando as nossas forças, né, nos dando ânimo para resistir aos momentos de dificuldade. E aqui ele fala também do período. Aqui embaixo, né, no final do capítulo, João vai falar sobre um tempo, 2 tempos e meio tempo. E lá em cima ele já tinha falado sobre 1.260 dias. A gente interpreta esse tempo, tempos e meio tempo, como sendo 3 anos e meio. Que seria o mesmo período de tempo que 1.260 dias. Se você fizer a conta aí, você vai ver que é o mesmo tempo. Uhum. E também 42 meses, também 1.260 dias representam 42 meses, que a gente também vai ver aqui em Apocalipse, quando se refere ao tempo da igreja. Esse tempo ele representa desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, o tempo que a igreja vai estar na terra. E esse tempo, né, esses 3 anos e meio, alguns estudiosos eles dizem que se refere ao tempo de Elias. Lá no Antigo Testamento, e isso está em 1 Reis, nos capítulos 17 e 18, e também deixa eu até ver aqui as referências, em Lucas 4 e em Tiago 5, vai falar sobre esse tempo de Elias. Foi uma época difícil para Israel, né, em que Jezabel estava no poder, perseguindo os que ainda, né, serviam a Deus, matando os profetas do Senhor, e ela conseguiu levar muitos israelitas para o caminho de apostasia, para o caminho de idolatria, né? Então, foi um momento difícil, e que Elias orou para que ficasse um tempo sem chover, e ficou sem chover 3 anos e meio. E essa falta de chuva trouxe fome, trouxe miséria. Então, foi um tempo muito difícil, principalmente para aqueles que ainda temiam o Senhor em Israel, né? Porque eles sofreram perseguição, fome, pobreza, miséria. Então, é uma referência a esse tempo que a igreja vai viver. E da mesma forma que Deus cuidou da sua igreja lá naquele momento, né, do seu povo, ele continua cuidando da igreja agora. E aí a gente vai para o capítulo 13, né? A gente termina o capítulo 12 e vai para o capítulo 13. O capítulo 13, ele é um capítulo importante, mas que geralmente gera algumas dúvidas em quem lê, né? E normalmente é mal interpretado. A gente vai começar lendo dos versículos do 1 ao 8, que diz: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como o de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, aqui,
a gente vê a besta. Essa besta da visão de João, ela tem características muito parecidas com a visão que Daniel teve. Então, lá no capítulo 7 de Daniel, a gente não vai conseguir ler, mas você anota a referência, né, e depois você lê em casa. No capítulo 7, Daniel tem uma visão com 4 animais. O primeiro, e os 4 são o leopardo, o urso, o leão e um quarto animal que ele não identifica, mas ele diz que era o mais terrível de todos. E lá em Daniel, a gente sabe que a interpretação da visão era que esses animais representariam os impérios que viriam a dominar o mundo. Então, o babilônico, né, dos tempos de Daniel, o medo-persa, grego e o romano. Aqui em João, já está nos dias do Império Romano. Então, quando João ter essa visão, mostra que o Império Romano, ele acumulou, juntou toda a maldade e a idolatria dos outros impérios e se juntou no pior de todos, naquele que viria perseguir mais o povo de Deus. Nesse texto que a gente leu, tem muitas referências a Roma e ao Império Romano, porque era aquilo que João estava vivendo, né? Inclusive a cabeça que sofre um ferimento mortal e se regenera, muitos estudiosos interpretam como sendo Nero, que morreu. Mas Nero era um homem muito cruel, foi um imperador muito cruel, que maltratou muito os cristãos. E quando Nero morre, os cristãos se sentem um pouco aliviados, né, achando que vai melhorar a situação. Mas Nero acaba sendo substituído mais tarde por Domiciano, e ele acaba sendo um imperador ainda pior, ainda mais cruel. Então, seria essa cabeça se regenerando, né, essa perseguição à igreja se tornando ainda pior. Então, a gente vê que João considera o Império Romano como sendo o anticristo, porque essa besta ela também é conhecida como o anticristo. Vamos ler lá 1 João, no capítulo 4, e a gente vai ler dos versículos de 1 a 4, que dizem: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então aqui, João ele fala que o espírito do anticristo já estava no mundo e mais que ainda havia de vir, né? A gente pode interpretar, até olhando também o versículo 5 aqui do capítulo 13, de que João também fala que a atuação do anticristo, da besta, duraria 42 meses. Então, mais uma vez, como eu já havia falado, aquela referência de 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Então, a gente entende que a ação do anticristo durará todo o período da igreja, enquanto a igreja estiver na terra, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Acreditamos, né, que a besta simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através da história, e tomará diversas formas e disseminará falsos ensinos. Então, o anticristo era Roma, era o Império Romano, mas ele também se levantou como outros poderes, como outros governos através da história, sempre de forma perseguidora, sempre de forma a tentar criar conflitos na igreja, atrapalhar a missão da igreja na terra. Ele atua ainda hoje, ele está na terra hoje e ele ainda virá. E se levantará como outras formas. E às vezes a gente precisa ter cuidado. É importante, então, Júlia, a gente perceber e deixar bem claro essa questão aí. Porque quando a gente pensa, ele virá, há muitas pessoas que pensam, né, que esse
anticristo ele vai vir, vai nascer, ainda é bebê. Já tivemos tipos de pessoas que falaram isso, né? Ele é bebê, mas ele vai ficar na fase adulta, que vai ter o poder. Então, é importante quando você fala aí que esse anticristo, ele já existiu, ele está existindo e ainda com novos formatos, né, com novas ideologias, com novos, né, vai buscar uma forma de sempre ser ou ter esse lugar, o lugar do ser contrário a tudo aquilo que é igreja, a tudo aquilo que é evangelho, a tudo aquilo que prega a santidade de Deus, né? E por isso que o nome é anticristo, né? Algo que é rival a Cristo, né? Que vem contra Cristo. Então, ele vai se manifestar de várias formas diferentes. E às vezes a gente rotula, porque a gente acha que o diabo ele vem só como o dragão vermelho. E não é assim, né? O diabo, ele às vezes vem como um anjo de luz. Ele é o pai da mentira, né? Ele vem muitas vezes disfarçado. Então, aqui como João diz, no versículo 1, lá em 1 João, a gente tem que saber que nem todo o espírito que diz ser de Deus é de Deus. Então, e como que a gente identifica? Conhecendo a palavra, sabendo se as atitudes e se a mensagem pregada por essa pessoa, por esse espírito, é condizente com a palavra de Deus, com a mensagem pregada na cruz, né, com a mensagem que Jesus ensinou. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o objetivo de Satanás é causar conflitos na igreja, é acabar com a imagem da igreja, fazer com que o mundo não acredite ou não reconheça na igreja a mensagem de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado também para esses espíritos que surgem no meio de nós, né, como manifestações do anticristo. E se a gente pegar, por exemplo, só para fortalecer essa sua palavra aí, essa sua explicação, diz aqui que ele tinha poder dado para que a boca proferisse coisas arrogantes e blasfêmias contra Deus, difamar o nome de Deus, o tabernáculo de Deus e todos os que habitam no céu. Isso. Então, e é muito interessante porque vai falar assim: foi-lhe permitido atacar os santos, quer dizer, os crentes, né? E vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo e povos de línguas e nações. E aí diz, quem são essas pessoas? Aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, os incrédulos. Isso. Assim, alguns estudiosos, inclusive vários pastores no qual a gente baseou o estudo, né? Eles acreditam que o anticristo se manifestará de uma forma final, seria o último e o mais poderosa manifestação do anticristo, que viria lá no final, já nos tempos, perto do juízo final, e lá entre a sexta e a sétima trombeta, no momento em que a sociedade voltasse a ser como nos dias de Noé, bastante corrompida, e que ele viria, alguns inclusive dizem que ele será o próprio Satanás encarnado. Assim como Jesus veio em carne, Satanás também encarnaria na representação de uma pessoa e viria como o último anticristo. E eles se baseiam, né, no texto que está lá em 2 Tessalonicenses 2 e em Marcos 13. Então, são os textos básicos também para essa teoria. Então, vocês também anotem para ler. E eles dão algumas características desse anticristo, né? E ele diria, primeiro, que viria do mar. E aí, a gente comparando com Isaías 57, o mar ele representaria um momento de inquietação no mundo, né? Nas nações. Então, seria um momento de turbulência social, política, econômica e religiosa. Seria um momento de apostasia, de inquietação religiosa, em que o mundo, como a gente viu na semana passada, na aula passada, né, aqueles que não têm a marca do Espírito Santo, né, a marca de Deus, eles são atormentados pelos demônios. E
E eles procuram respostas para esse eles procuram um alívio para esse tormento, e eles encontrariam essas respostas no anticristo. Ele seria aquele que se levantaria para solucionar todos os problemas da humanidade. E como ele tem o poder de Satanás, ele faria grandes feitos, até operaria milagres. E isso atrairia ainda mais o mundo para ele. Ele seria amado, respeitado e até adorado. A outra característica que a gente pode citar é que ele blasfemará, né, como a gente viu aqui, como o pastor leu, contra Deus, ele negará a existência de Deus e ele perseguirá e ridicularizar a igreja. E então vai ser o pior momento de perseguição que a igreja já viu. Então, assim, vai chegar um momento que vai ser ainda pior esse momento, essa perseguição contra a igreja, perseguição de várias formas, não apenas na forma física, né? Mais uma vez, eu repito que a imagem da igreja será afetada, né? E a mensagem que a igreja pregará. Eu vou passar agora para a Rebeca, ela vai continuar no capítulo 13, falando mais um pouco sobre a besta. Bom, primeiramente, boa noite. A gente vai agora falar um pouco sobre a segunda besta, que se encontra nos capítulos, a partir do versículo 11 aqui do capítulo 13. Vamos ler do 11 a 14, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que a ferida à espada sobreviveu. Bom, a gente vê aqui que a manifestação da besta, que nos próximos capítulos a gente vai identificar como o falso profeta da falsa religião. A gente vê que ele está diretamente ligado ao anticristo. Enquanto um age no campo político, a segunda besta age no campo espiritual. Aqui a Bíblia diz que, através dos seus sinais e dos milagres, ele vai convencer parte da humanidade a adorar a primeira besta. E aqui a gente vê que essa segunda besta está fazendo uma oposição ao Espírito Santo. Porque uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e apontar ele a Jesus Cristo. Então, e como a Júlia falou, como essas duas bestas trabalham juntas, acreditamos que elas já estão em atuação no mundo, né? Elas começaram a agir no início do nascimento da igreja e vão até o final dos tempos. E isso a gente consegue ver lá em 2 Tessalonicenses 2:7, que diz que o mistério da iniquidade já está em ação. E eu peguei uma definição do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu achei bem interessante sobre a atuação dessas duas bestas. Ele diz assim: aonde quer que um poder civil autoritário dê as mãos a alguma religião falsa, aí temos uma reprodução dessas duas bestas. Mas o que quer dizer essa religião falsa? Porque é muito fácil a gente já identificar, achar que essa religião falsa se trata daquelas religiões que não são do cristianismo, né? Mas a Bíblia diz que toda e qualquer ideia que nos afaste de Deus e que nos leve a adorar coisas ou homens, elas já são uma religião falsa. Inclusive, aqui, nesse espaço que a gente leu, diz que essa segunda besta, ela aparece como um cordeiro, mas ela fala como um dragão. Então, assim como a primeira, o diabo usa de enganação, de mentira, para atingir aquelas pessoas que estão dentro da igreja, inclusive. Mas porque essa besta ela fala de salvação, mas ela não fala de Cristo, ela não aponta a Cristo. Por isso, a gente reforça a importância de nós, como igreja, termos o conhecimento da palavra. Termos também um relacionamento tão íntimo com Deus que Ele consiga para que Ele nos dê sabedoria para a gente identificar qual é a voz do cordeiro e qual é a voz do dragão. E porque, como Júlia falou, e a Bíblia fala em Coríntios, e Jesus fala também em Mateus, que o diabo ele vem como um anjo de luz.
e Jesus falou sobre o lobo em pele de cordeiro. E essa é a maneira que o diabo usa para desviar aqueles que estão na fé. E aí a gente vem para uma segunda parte desse capítulo ainda, uma terceira no caso, que eu acho que é uma das partes mais discutidas, mais lidas do livro de Apocalipse, que é quando começa a falar sobre a marca da besta. Vamos ler os versículos 16 ao 18, que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Acho que tem muita gente que acha que é algo, que essa marca vai ser algo que ainda vai acontecer e que vai ser algo ligado à economia ou à tecnologia. E um chip, um código de barras. E a gente vê, inclusive, muitos irmãos, muitas pessoas dentro da igreja que deixam de usufruir avanços na medicina e avanços na ciência por medo dessa marca. Mas se a gente for parar para estudar um pouco mais esses versículos, a gente indo lá em Deuteronômio 6:8, quando Moisés ele está falando das leis, mais especificamente do ensino da palavra, ele usa essa expressão de marcar a fronte ou marcar a palma da mão. Quando ele usa isso nesse versículo, ele está querendo dizer que a palavra precisa estar tão impregnada na sua vida que reflita nos seus comportamentos, nos seus valores, nas suas prioridades e na sua mão, que esteja refletindo nas suas ações. E também essa marca da besta, ela vem como uma forma de zombaria, para zombar da marca de Deus. A gente viu isso na lição passada, que Deus selou e deu a sua marca para o seu povo, e é através do Espírito Santo. E da mesma forma, aqui a gente vê Satanás dando uma marca para aqueles que o adoram. E aí a gente precisa pensar que o Espírito Santo não é algo visível. A gente não vê o Espírito Santo. A gente não vê essa marca que Deus nos deu na nossa testa ou na nossa mão. Não está escrito em nenhum lugar. Mas como é que a gente vê a ação do Espírito Santo? Através das nossas atitudes, através dos frutos que as nossas vidas dão. Assim a gente identifica se uma pessoa é ou não marcada por Deus. E eu acredito que dessa mesma forma vão ser identificados aqueles que adoram a besta. Existe um capítulo que é muito conhecido pela igreja, que é Gálatas 5, em que fala sobre os frutos do Espírito, que falam daquelas características que aquelas pessoas que têm o Espírito precisam ter. Mas esse capítulo também fala dos frutos da carne. E eu queria ler aqui para a gente dar uma lembrada sobre quais são esses frutos da carne. Está em Gálatas 5, do 19 ao 21. E diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente vê aqui Paulo falando que as pessoas que têm essas práticas não herdarão o reino de Deus. E João aqui em Apocalipse falando que as pessoas que têm a marca da besta também não herdarão o reino de Deus. Então, mas assim, eu acho que é importante a gente pontuar que isso não tem a ver com obras. Porque nós sabemos que nem todo mundo que tem boas obras, que faz boas obras, elas serão salvos. A salvação é apenas pela graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas aquele que é salvo, ele precisa demonstrar e fazer boas obras. Comportamento, né? Exatamente. Porque a obra, às vezes as pessoas pensam que as boas obras são a questão de ajudar, de ser alguém sempre liberal para poder ajudar as pessoas. Só que quando a gente pensa nessa ideia de frutos da carne e frutos do Espírito, a gente vê que é comportamento,
sentimentos, né, que envolvem, Prioridade, o que ocupa a prioridade da sua mente. Isso aí, aquilo que envolve o seu comportamento, a sua vida no dia a dia. Exatamente. E aí tem a questão do número, né? O número 666 é algo que tem muitas teorias e muitas interpretações sobre o que é. Eu vou passar aqui o que eu acredito, mas não é uma verdade absoluta. Acho que todos têm o direito de pesquisar e de desenvolver o que você pode acreditar quanto a esse número. Mas o que eu estudei diz que, aqui na Bíblia, no versículo 18, fala que o 6 que é número de homem. O 6 ele é um número que significa que é o número do homem, né? Afinal, foi no 6º dia que Deus criou o homem. E como homem, o 6 significa algo que é imperfeito, algo que é limitado, algo que é falho, porque assim somos nós. E aí, em oposição, a gente vê o número 7. O número 7 que a gente já falou aqui algumas vezes, né, nesses estudos de Apocalipse, que 7 é o número de Deus. É um número que significa perfeição, significa plenitude, algo que está completo. E a Bíblia nos diz que o homem ele é a criação que mais se assemelha a Deus. Né? Deus falou que o fez à sua imagem e semelhança. É a coroa da criação, né? Pois é. Então, por mais parecido que o homem seja de Deus, ele nunca será Deus. E a mesma coisa é com 6. O 6 nunca vai ser 7. Então, o que João está querendo dizer aqui? Que por mais forte, por mais cruel que essa besta seja, essa besta nunca vai ser igual a Deus. Nunca vai ser mais forte que Deus. Vai tentar chegar a ser, mas não vai ser. Nunca. E aí a gente vê do porquê tem esse número 3 vezes. Né? Porque tem o 666. Porque é também uma oposição à Trindade. Porque Deus, ele forma a Trindade com Pai, Filho e Espírito Santo. E oposição tem a Trindade satânica, que é composta pelo dragão, pelo anticristo e pelo falso profeta. Cada um se opondo à triunidade divina. E aí a gente vê, porque Deus ele é perfeito, perfeito e perfeito, 3 vezes. Assim é o número da besta. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. Não importa o que faça. Então, assim, a gente termina o capítulo 13. E aí a gente entra no capítulo 14. E o capítulo 14, eu só quero ir pontuar algumas coisas antes. Que como Júlia comentou no início, e a gente também falou disso na semana passada, o livro de Apocalipse ele é dividido em sessões. E dentro dessas sessões, eles acontecem dentro de um período de tempo, que começa na ascensão de Cristo e vai até o seu retorno. E os eventos que acontecem ali dentro, eles são paralelos. Só que eles são paralelos mostrados sob perspectivas diferentes. Então, a gente viu na semana passada os selos, que é relacionada à perseguição da igreja. A gente viu as trombetas, que é, como Júlia falou, ao juízo daqueles que perseguem a igreja. E agora a gente tem uma visão um pouco mais histórica. No capítulo 12, a gente comentou sobre o passado. Então, a gente foi lá atrás e a gente viu toda a disputa do diabo com Deus e com a igreja, e todas as vezes que ele foi derrotado. E aí, no capítulo 13, a gente vê o presente, em que a gente vê como uma saída, né, como mais uma maneira que o diabo, como mais uma estratégia que o diabo tem para perseguir o povo de Deus, através do anticristo e do falso profeta. E agora a gente está no 14. O 14 entra com uma visão do futuro. O 14 ele fala da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e do juízo final. E aí, o capítulo 14, então, começa com João, ele vê Jesus e os 144.000 selados, ele vê eles no Monte Sião. O Monte Sião, em diversos momentos na Bíblia, em Hebreus, em Salmos, ele é uma maneira de retratar Jerusalém. Ao invés de falar Jerusalém, alguns autores escreveram como Monte Sião. E aqui esse Monte Sião está significando a Nova Jerusalém. Então a gente está tendo uma visão de Jesus e sua igreja no céu já remido. E a Bíblia nos conta que é interessante que eles todos já estão no céu e que todos estão lá, os 144.000. O que isso a gente entende disso? Que ninguém foi deixado para trás. Todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo, que um dia receberam a marca de Deus, que é o Espírito Santo, todos eles estarão com Deus no céu.
Então, aqui está a primeira mensagem, mais uma mensagem de esperança desse livro, que todos nós que já recebemos o Espírito Santo, a gente já está seguro, a gente já está confirmados com Deus no céu. E aí a gente vê que eles estão adorando, que eles estão entoando um novo cântico. E é comum, no Antigo Testamento, a gente ver diversos momentos em que o povo, toda vez que vencia uma batalha ou vencia uma guerra, eles entoavam um novo cântico. A gente vê muito isso, Davi fazendo isso, a gente vê diversas vezes isso no Antigo Testamento. E eles cantavam uma canção, esse novo cântico era em gratidão e em exaltação ao Deus que os deu mais uma vitória. E aqui a gente vê o povo fazendo isso, esses 144 mil. Esses 144 mil a gente já falou na semana passada, então se você não viu a aula passada, te convido a procurar esse vídeo, que a gente dá com mais detalhes, explicando quem são. Mas, de maneira simples, eles significam a totalidade do povo de Deus. Né? Mas, então, esses 144, eles estão entoando esse novo cântico, e eles, que quer dizer que aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, eles são vitoriosos. E aí, João diz também que só eles conseguiam cantar a música. Os outros seres que estavam no céu, eles não conseguiam aprender. E aí a gente percebe, porque só quem conseguia cantar essa nova canção foram aqueles que provaram da graça, foram aqueles que foram salvos, aqueles que têm um coração grato. Porque nenhuma outra criação de Deus, eles experimentaram essa graça. Nenhum deles eles precisaram ser salvos, só nós humanos. E aí eu acho importante a gente pontuar um versículo que tem nesse capítulo que pode causar certas dúvidas, que é o versículo 4. Versículo 4, ele diz que esses 144 são aqueles que não se contaminaram com mulher e eram castos. E aí é importante a gente falar que não está falando aqui de celibato. E também não está demonizando a mulher. Não é isso que está fazendo nesse versículo aqui. A gente vê em vários momentos na Bíblia que faz uma simbologia da igreja como a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é uma noiva que é pura, que é uma noiva virgem. E então ele está falando aqui de santidade. Está falando que esses 144 mil, eles se recusaram a adorar a besta e por isso eles se mantiveram puros em relação a Deus. E aí, a partir de agora, depois que eles encerram essa cena, João ele volta um pouco para mostrar uma cena que acontece antes do que esse momento no céu. E assim, por que Jesus optou por essa maneira de mostrar, né? Eu entendo que ele quis mostrar primeiro a igreja no céu, que era para tranquilizar a igreja, que era para mostrar que a igreja estava segura, porque a mensagem que vem a partir de agora é uma mensagem que não é fácil, é uma mensagem dura. É uma mensagem do juízo. Então, talvez se ele começasse assim, ele ia assustar muita gente. Mas ele quis começar, falando que ninguém ia ser deixado para trás e que a igreja estaria com ele lá na Nova Jerusalém. Mas então, esse momento o juízo é anunciado. Então, a gente vê 4 anjos trazendo 4 mensagens. O primeiro anjo, a Bíblia diz que ele tem uma mensagem a pregar. Ele vem com o evangelho. E aí a gente vê que é Deus dando mais uma chance. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não quer que ninguém se perca. Então, por isso que Deus vai até o último momento, até o último instante, tentar pregar o evangelho. E dessa vez ele está pregando para um grupo específico. Ele diz que são os assentados sobre a terra. Se a gente abrir lá em Lucas 17, eu não vou abrir agora, mas você anota, que é Lucas 17, do 26 ao 30, fala que no tempo de Noé, os habitantes, eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, vendiam, compravam, e até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E a mesma coisa aconteceu com Ló. O povo estava vivendo a vida normal, até o dia em que Ló saiu de Sodoma, e aí teve a chuva de fogo. E que assim vai ser no dia da volta do filho. Então, o que ele está dizendo? Quando ele fala dessas pessoas que estão assentadas sobre a terra, são aquelas pessoas que falam, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou uma pessoa corrupta. Só estou vivendo a minha vida. Mas essas pessoas elas estão deixando a vida passar, porque elas estão vivendo uma vida sem Deus, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. Sim. E a gente não sabe se esse anjo aqui, se ele é simbólico ou se ele é literal.
gente não sabe se vai vir realmente um anjo pregar ou se não, ou se vai ser algo literal, ou se é algo simbólico. Mas o que a gente sabe é que esse é o ministério da igreja. O ministério da igreja é pregar. Então, aqui Deus está falando que nós precisamos aproveitar mais essa chance para pregar aquele que está indo para o inferno, porque mesmo sendo uma boa pessoa, se a pessoa não crê em Jesus, ela ainda vai para o inferno. E aí a gente tem o segundo anjo. O segundo anjo ele vem anunciando a queda da grande Babilônia. Os próximos capítulos, nas próximas lições, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa grande Babilônia, mas se trata do quarto elemento que é usado pelo diabo. A referência da Babilônia aqui é porque a Babilônia foi o grande inimigo de Deus no Antigo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento. Né? Ela era um império que ele era muito idólatra, era um império prostituído, que tinha uma religião muito apóstata. E ela está aqui representando as coisas do mundo, a sedução das coisas do mundo. E quando o anjo anuncia que caiu a grande Babilônia, aqui está mostrando que essas coisas do mundo não importam mais, elas não são mais atrativas. E aí vem o terceiro anjo. O terceiro anjo ele vem avisar que aqueles que adoram a besta irão provar do julgamento de Deus. Até aqui, a gente tem falado que a ira de Deus ela tem sido misturada com a misericórdia. Então, toda vez que há alguma destruição, é sempre parcial, nunca total. Mas até aqui, agora acabou. Agora acabou o tempo em que Deus ainda tinha misericórdia. Porque os ímpios agora elas terão que beber dessa ira sem mistura. Agora é juízo. Agora é juízo. E aí ele fala do tormento sem cessar, e ele fala desse local onde vai ter a ausência de Deus, que é o inferno. E a gente precisa entender que o inferno é um lugar real, que o inferno ele não é um purgatório. O inferno não é um local que você vai por um tempo para pagar seus pecados e depois você vai embora, porque seus pecados já foram pagos. Lá vai ser para sempre. E aí vem o quarto anjo. O quarto anjo ele vem com uma bem-aventurança. Ele diz que bem-aventurado é aquele que morre no Senhor, porque eles descansarão suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Mais uma vez a gente vem falar de obras, e eu acho que é mais uma vez importante a gente falar que a gente não é salvo pelas obras, mas a gente é salvo para as obras. E aí, por último, nesse capítulo, a gente vê a colheita da terra. Lá em Mateus 13, 39, durante a parábola da colheita, Jesus fala que a colheita vai ser o símbolo, o sinal do fim dos tempos, assim, é a última coisa que vai acontecer. E aí é que a gente vê o retorno de Jesus. E ele retorna da mesma forma em que ele foi, sob uma nuvem. E aí isso mostra que ele vai vir pessoalmente, fisicamente e visivelmente, ele não vai vir escondido. E ao invés da coroa de espinhos, ele está trazendo a coroa de ouro, ele vem usando a coroa de ouro e vem com uma foice afiada na mão. E porque ele veio para recolher os seus. Ele veio para separar o trigo do joio, e nesse momento os santos irão com ele para o céu. Os santos, eles não irão participar do juízo. E aí a gente vê um outro anjo surgindo com uma foice afiada. E um terceiro anjo, ele sai do altar e ordena que as uvas da figueira fossem colhidas, porque já estão maduras. Interessante perceber que esse anjo, que ele sai do altar, o altar, lá no 5º selo, em Apocalipse 6, que eu expliquei semana passada, mostra que é o local onde aqueles que morreram pela fé clamam, perguntando até quando. Então, a gente vê que esse anjo, ele vem para responder essa oração. Ele vem para falar que é chegada a hora. E a Bíblia nos conta que esses anjos levaram os ímpios para fora da cidade, para longe da igreja. A igreja não vai testemunhar esse momento de sofrimento. E diz que Deus vai pisar nessas uvas e que o sangue vai percorrer uma distância de 1.600 estádios, que é cerca de 360 quilômetros, que é a exata distância do norte ao sul da Palestina. E isso é o símbolo completo e total do juízo de Deus, que vai alcançar os ímpios plenamente em todos os lugares. E aí tem pessoas que podem questionar, mas Deus é mau, né, de fazer isso? Mas a gente está entendendo que ele esperou até o último minuto, que deu todas as oportunidades possíveis. E ele não seria justo se ele deixasse os justos sem respostas de oração aqui. Mas ele está te lembrando agora que ainda há tempo, que ainda tem oportunidade, que você está tendo essa oportunidade de escolher Jesus e escolher passar a sua eternidade junto com o Cordeiro e com os santos. Que bom
que maravilha, que coisa boa a gente pensar nessa hora. E uma das coisas importantes, né, eu quero até deixar a Júlia falar sobre isso, só para a gente finalizar, quando a gente pensa sobre a besta, né, que saiu para fazer tantas coisas, mas chega no final, né, ela é derrotada. Por mais que ela tenha poder e seja um grande poder para nós homens, não se compara ao poder de Deus, e Jesus virá e vencerá a besta, o anticristo e todo o quarteto maligno com apenas um sopro. Amém. E é interessante, vou falar aqui que eu achei assim fantástico nesse momento, é quando no versículo 19 do 14, né, no capítulo 14 diz: o anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Né? Então, esse Deus que se manifestou em graça, em misericórdia, também há de se manifestar em justiça. Né? Porque Ele é o Deus justo. Né? E conforme você mesmo disse, Ele tem sido longânimo para que ninguém se perca, antes que todos se arrependam e sejam salvos. Né? Vamos às considerações finais? Eu queria citar uma frase também do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz: a adoração ao homem e a adoração a Satanás são a mesma coisa. E eu queria trazer algumas indagações para a gente, para que a gente pense, né? A quem estamos dedicando o nosso tempo? A quem estamos dedicando a nossa devoção, o nosso serviço? Deus tem ocupado o primeiro lugar nas nossas vidas? Tem sido prioridade? Ou estamos adorando a homens, né? Adorar ao homem é a mesma coisa de adorar a Satanás. A gente pode ver aqui que a Bíblia deixa bem claro que existem dois grupos: os que serão salvos e os que não serão salvos. E o primeiro vai estar com o cordeiro, cantando eternamente. E o segundo vão estar com a besta, sendo atormentados também eternamente. E aí eu quero pedir para você refletir comigo, de que lado você quer estar? E hoje, você está em que lado? Porque a gente tem que pensar que o diabo ele veio para enganar. E a gente não pode deixar ser usado pelas artimanhas dele. Seja através de líderes políticos, que significa a primeira besta, através de líderes religiosos, ou de tentações desse mundo. A gente tem hoje para escolher Jesus e escolher onde a gente quer passar a eternidade. Amém. Nós queremos deixar para você, então, o nosso abraço nessa hora, agradecermos a Deus pela vida da Júlia e da Rebeca, que estão aqui conosco, convidar você para participar também já da quarta aula, quando será um grande momento também, e você não pode ficar aí parando pelo meio do caminho, você tem que seguir até quando estaremos juntos aí no final, no último capítulo de Apocalipse. A você que participou desse momento, nosso muito obrigado. Deixe aí suas perguntas, que nós estamos respondendo, né? Então, queremos que você esteja interagindo conosco através dos seus comentários, né? Através das suas sugestões e também dando a você a oportunidade de colocar aí alguma questão que seja importante ou que seja uma dúvida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, quando aqui chegamos, ó Deus, estudando até o capítulo 14 de Apocalipse, grandes coisas ainda vamos aprender. Mas muito obrigado pela tua fidelidade, graça, misericórdia e justiça. Obrigado, Senhor Deus, porque confiamos na tua palavra e entendemos que ela é 100% a verdade de Deus, a palavra de Deus, e que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Cristo, que tem poder para salvar a todos os homens, porque são as boas novas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor, de uma maneira especial, tem se manifestado através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, nos dando a certeza de que vale a pena servir ao Senhor, amar a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador. Muito obrigado, oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor.